Fala galera, beleza? E aí galera? Estamos começando mais um querido e amado Podcreto. Eu que vos falo, Juan de la Rua, ao meu lado, meu parceiro, amigo, irmão e sócio. E aí, brother? Diego de la Rua. Hoje recebendo aqui um convidado muito querido, muito especial para nós, Nixon. Bem-vindo, Nixon. Muito obrigado, boa noite. Fera! Podcreto. É isso aí, cara. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Nós Nixon, vou apresentar você brevemente aí para a galera. O Nixon é natural de Taquarituba, pertinho aqui de Itapeva, mas já reside aqui em Itapeva há muito tempo, né, Nixon? Isso. Casado com a Daniela Butzer, fez engenharia civil aqui em Itapeva, desde os 16 anos trabalhando com montagem, fabricação, estrutura metálica, projeto, orçamento, então construção na veia, né, desde novo. Também ingressou à faculdade de análise de sistema na Estadual do Paraná, né? Em 2013 abriu a Ômega, né, Engenharia, uma empresa de tanto construção metálica como projetos em geral, né, execução de obras. Em 2016, né, se tornou uma empresa já mais, né, vamos dizer assim, com um corpo maior, né, fazendo muitas obras aqui em Itapeva, muito conhecido aqui na nossa região, né, como uma referência. Parabéns, né, por isso. E em 2018 começou a ministrar curso profissionalizante para pedreiro, encanadores na área rural, na região de Itapeva, que é uma coisa muito legal também, né, cara? Show. Cada vez tem menos de mão de obra, né? A gente sabe bem disso. Né? E tá na Aresp, né? Também, tá lá junto com a galera, no CREA, participa muito, gosta de esportes, de aventuras, né, Nixon? E empreendedor. Então, bem-vindo, parabéns pela sua história, né? Tenho certeza que você ainda é muito novo, é só o começo, você vai com certeza brilhar muito mais ainda. Fica à vontade aí, Nixon, fala pra galera como que você entrou nesse, né, tão novo nessa parte de construção, né, e quais os desafios, e a gente vai desenrolando aí. Legal. Fica à vontade, meu amigo. Legal, muito obrigado aí pelo convite, Diegão, Juan, obrigado. Nós que agradecemos, muito legal, acompanho vocês lá no Instagram, Podcreto. Podcreto. Legal. Acompanha, na verdade, sim, sou amigo da Superbase desde que eu era estagiário. Né? A Anne tinha acabado de entrar na empresa, Boi, Ana, toda essa turma lá. Samir na época. Samirzão na época. E aí, esse contato, né, com concreto, com vocês, propriamente assim, foi quando eu era estagiário ainda, eu e o filho do Gering, o Thiago. Sim. A gente trabalhava numa empresa de São Paulo que fez o Residencial das Rosas lá em cima. Sim. E aí a gente deixava os estagiotários aí que se virem, né? Vamos fazer volume de concreto, vamos fazer, tirar corpo de prova. E era uma coisa muito legal, porque, né, a faculdade te ensina a teoria, mas a prática, ela é, sem dúvida, era ali... Era da Tec Casa? Tec Casa, Lembra? Tec Casa, 2000 e... Isso aí, cara, foi 2014. Foi ali logo naquela transição. Pode falar de política, né? Pode falar de tudo aí, cara. Na nossa querida e amada Dilma Rousseff. Nossa. Então foi naquela transição dela ali, naquele segundo turno dela, que depois, né, acabou indo pro buraco. E aí, nesse tempo que eu tive um contato maior com vocês ali, mais com concreto, assim, propriamente dito, e fundação, né, obra mais pesada, enfim. Mas sou de Taquarituba, né? Nasci em Taquarituba, família de lá. Família do meu pai de Fartura, um pouquinho mais longe ali, um pouquinho, mas uma região muito boa. Meu pai a vida inteira trabalhou na área rural. Veio funcionário de banco, depois ele saiu da área de banco e veio trabalhar com a área de implemento agrícola, né? Então ele veio abrindo alguns setores agrícolas aqui da nossa região que não existia antes. Então ele veio abrindo assim parte de implemento, parte de insumo, telefonia rural. Então ele sempre foi envolvido nessa área rural. E, né, Nestorzão é conhecido aí no ramo aí do pessoal aí. E aí ele veio para Itapeva e acabou ficando, né? Então ele veio para Itapeva em 85, se eu não me engano, 84, 85. E aí nessas indas e vindas dele, né, tá aqui na região, acabei nascendo em Taquarituba, porque a família era lá, era mais fácil da avó estar junto, né, cuidando. Mas fui criado aqui em Itapeva, né? Sempre tive aqui, meus amigos, escola. No colegial fui embora para Curitiba fazer
fazer o colegial lá, depois fui fazer faculdade, depois voltei pra cá, acabei fazendo, né, faculdade aqui. E aí, nesse meio tempo, assim, como meu pai trabalhava na área rural, ele teve um convite para trabalhar com um silo. E como ele fazia bastante negociação de fazenda, sítio, pessoal, ele começou a vender silo. E aí um cara um dia chamou ele e falou, viu, tô precisando de alguém que venda estrutura metálica. Já que você vende o silo, geralmente o cara vai pôr o barracão ali. E ele entrou nesse negócio de estrutura, né? A aura rural. E aí eu já tava lá com meus 15, 16 anos, né? Tava ali sempre muito curioso e tal. Andava com meu pai pra cima e pra baixo, conheço a região inteira. Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu já ia dirigindo, entrava em estrada de terra, já pulava, já ia dirigindo, né? Depois já começou a dirigir na rua mesmo e tal, né? Você já vai soltando. Isso ajudou muito, porque daí você fica mais... Né? Independente, desenvolto ali, porque daí você ouvia muito, eu ouvia muito. Muita negociação, muita coisa e tal. Então você acaba ficando esperto nessa negociação de tudo, né? Então você acaba ficando, né, olhando as coisas ali e aprendendo meio que... Ele falava que era aprendendo de bico calado, né? O ABC, né? Então você fica ali no ABC. E aí, ele começou a trabalhar com isso aí. E aí eu comecei a andar junto e tal. E aí comecei a me familiarizar com planilha orçamentária, né? Fazer já uns projetos. E antigamente, assim, né? Antigamente, falando de quase 20 anos atrás. Era na unha mesmo, cara. Então, assim, a gente às vezes tinha que fazer algum cálculo, alguma coisa pra ver ali. E tava sem algum recurso ali, um computador na época, um AutoCAD. Fazia na mão. Sim. Então, você pegava, por exemplo, vai fazer uma cobertura em arco, você pegava aquela régua molegata, você travava a régua aqui e você tinha o ângulo da cobertura. Então, você já começava por ali para você conseguir chegar perto de uma estimativa de levantamento de material. E aí eu comecei a fazer isso e tal, vai. Só que nesse meio tempo daí, né, passei no vestibular, tava ali na época de faculdade já, passei no vestibular e fui fazer análise de sistemas no Paraná. E aí 100% do tempo sentado no computador e fazendo programação, linguagem de programação, né? Na época era linguagem Pascal, C++, C++, e tal, né? Aí comecei e falei, cara, isso aqui não é pra mim, meu. Não é pra mim. É um saco, né, cara? Não era, e eu sou muito hiperativo e tal, esse negócio de ficar atrás de computador, cara, não dá. Nesse meio tempo, voltei para Itapeva, continuei trabalhando com ele, fazendo as coisas e tal. E aí, meu irmão geólogo, né? O Nestorzinho, geólogo. Você vai fazer geologia e tal. Faço geologia. E não era muito aquilo que eu queria. Eu já queria engenharia, já porque eu tava ali na área, né? Só que só via metálica. Então, era uma coisa... Só via... Mas é da hora calcular metálica, né, gostou. Cara? Na época você vai aprendendo meio que, né? Vai se tornando normal, né? Corriqueiro. E aí surgiu o curso de... Nesse meio tempo eu tava na faculdade, surgiu o curso de engenharia civil aqui. Eu falei, cara, eu vou... Fiquei um ano... Deu um gapzinho de 1 ano sem fazer nada, né? Porque daí fiquei só trabalhando. Falei, a hora que abrir a matrícula aí, eu trabalho durante o dia e vou aula à noite. Aí entrei na faculdade e tal. Falei, porra, mas só metálica, cara. Só ali, metálica. Aí um dia eu fui na Cacique. O cara falou, Nixon, estamos precisando de vendedor de piso. Promotor de vendedor de piso. Fica aqui na Cacique e tal. Falei, eu venho. Não, mas eu falei, cara, eu quero conhecer, eu tô precisando trabalhar. Sabe que você fica muito na aba do pai ali e tal. Eu falei, não, vou sair fora. E fui trabalhar na Cacique. Aí, jeitão de conversar com todo mundo, não sei o quê. Acabava saindo da minha área, fazia atendimento pra todo mundo e tal. Aí no fim a Cacique cortou todos os promotores, fui convidado a vender ali pra eles ali e tal, só que não era meu intuito. Saí de novo, e aí, estrutura metálica. E aí é faculdade. Aí nesse tempo, de novo, aí surgiu a vaga de auxiliar de engenharia, estagiário, um auxiliar de engenharia na Tecasa. Falei, não, agora é a hora, cara. Estava no 2º ou 3º ano de engenharia. E era legal porque a gente que fez faculdade de engenharia, você pega os últimos anos, você acaba começando a ver um pouco mais do que a prática tá vindo. Porque lá no início tem física 1, cálculo 1, resistência de materiais e tal. Comunicação, expressão. Você tem direito, né? Tem até... E aí, você tem umas matérias ali que... Aí você fica, cara, será que vai ser só isso, meu? Primeiro ano é muito chato. É aquele corte, né? O primeiro ano você já perde lá quantos por cento de aluno, o segundo, o terceiro ano é os guerreiros, né? Vai diminuindo. E aí chegou no último ano, só 30% em média se forma em engenharia. E, cara, foi muito Deus ali mesmo, velho. Sabe? Porque foi muito assim, eu tinha aula de fundação com um professor de Sorocaba, que o cara era espetacular.
E aí eu tava na fundação, lá na obra. Então, o que eu estudava na faculdade, eu via no outro dia na obra. Olha só. E aí depois entrou a parte de arrasamento de estaca, né? Porque você chega para um aluno na faculdade e fala assim, tem que fazer o arrasamento de estaca. O cara, pô, às vezes trabalha numa loja, né? Tá ali fazendo faculdade para criar algo. O cara não vai. E aí eu tinha a oportunidade de ver aquilo ali acontecer, né? Ali no dia a dia. E aí isso aí foi muito bom, cara. Me abriu muito a cabeça. Conheci vocês ali, conheci a Superbase. Comecei a entender a questão de concreto mesmo. Na época foi usado... Vocês faziam um concreto autodensável, né? Que era uma coisa diferente. As casas eram com concreto modular, né? A forma, né? E aí, logo depois veio a Realiza fazer com forma de metal, também, né? Vocês forneceram lá também. E aí, eu comecei a me interagir mais com construção no geral. E aí... Curiosão ali e tal, sempre ali e tal. E aí comecei a ver fundação, estrutura, hidráulica, elétrica, cobertura. Aí começa a ficar massa. Aí fica legal, cara. Aí o negócio foi embora. E aí chegou no final, e aí que eu gosto muito de falar sobre oportunidade. Porque assim, às vezes as pessoas falam, mas a gente não tem oportunidade, porque oportunidade... Cara, eu acho que você tem que estar preparado para a oportunidade. Você tem que estar um mínimo preparado. Ela passou... Pô, agora é a hora, vamos ver. Ou até mesmo fazer a sua oportunidade, né, cara? Sim, você tem criar. Tem muitos casos que o cara criou a oportunidade dele lá intencionalmente e conseguiu, né? Sim, né? Não, claro, sem dúvida. Eu falo isso porque, assim, às vezes a gente tem que projetar uma energia boa naquilo que está fazendo, porque senão as coisas não dão certo, né? Assim, não vai dar certo. E aí, nesse tempo, cara, eu não tava lá por grana. Porque, auxiliar de engenharia não ganhava salário, né, baixo, assim, uma coisa. Mas o que eu aprendi ali, cara, eu fazia reunião com a superintendência da Caixa em Sorocaba. Eu tinha 20 e poucos anos ali, não era nada da construtora. E os caras me deram isso pra fazer. Eu falei, eu vou, meu. Sabe? Tem que conversar com o prefeito, acho que na época era o Comeron. Tem que conversar com o prefeito lá pra ver o negócio, tá? Opa, beleza. Eu ia lá conversar com o prefeito. Então isso aí me abriu muita porta. Tem que ir lá na Superbase ver lá, porque tem uma nota do concreto. Pô, não, a gente subia e falava com você, cara. Várias vezes. A gente subia lá no escritório, lá era você. Entendeu? Então isso aí assim, eu falava, cara, eu não tô aqui. Tipo, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? E aí você acaba ficando ali, vamos terminar. E aí eu acho que o que foi muito bom pra mim na época foi porque no final da obra eu executei a estação levatória de esgoto lá do residencial. E era mais uma coisa muito nova, né? Coisa que, pô, não sabia, né? E aí, cara... E é um trampo, né, cara? É trampo, porque você tem que olhar, você tem as cotas que você chega ali com a cota do esgoto. Errar, ferrou, né? Já era, né? Então você tem escavação, fazer pulmão, bombeamento, tem toda a parte de conexão de flange, de ferro fundido, bombeamento, tipo de bomba. Se acabar a energia, a bomba vai ligar com um gerador a diesel, ou, sabe? Então você tem que ter automação junto. E aí eu acabei ficando... Cara, eu gostei muito daquilo ali. E aí, tratativa com o Sabesp. Aí vinha o engenheiro da Sabesp. E aí a Sabesp começou a ter um contato legal comigo. Quando acabou tudo ali, que virou condomínio, o pessoal falou, continue aí pra gerenciar o condomínio, né? Sim. Então eu acabava indo lá uma vez por mês, cada 2 meses, pra ver como é que tava lá a questão de ata, né? Quem é síndico. Explicar pro pessoal, porque era um povo carente ali na época. Sim. Né? Não que carente, mas era carente de conhecimento. E aí eles... tem que eleger um síndico, tem que ter o tesoureiro, enfim. E aí... E é grande, né, cara? É bastante gente. 400 e poucas famílias ali, né? Então, 1000 pessoas. E aí, nessa... Tive um contato com a Sabesp. Fui indicado para fazer outra estação levatória de esgoto. Aí você percebe que aí, pô, né? Se alguém indica, ainda mais a Sabesp, cara, que é, né? Tem respeito e tal, indicou. Então, aí o negócio começou a ficar legal. Fiz mais trabalho pra Sabesp também, depois, né? E aí, o desafio depois... que veio posteriormente, foi que daí me chamaram para construir casa. E aí eu tava crente de que eu ia continuar nesse ramo de incorporadora, né, de obra grande, né, de construtora. Eu tava com um convite para ir para Brasília na época. Lá era 2.600 unidades, cara. Um plano gigante lá em Gama, cidade nova do Gama lá e tal. E aí, Dilma, pau. Cortou. Governo cortou tudo naquela crise. Eram os PACs que tinham, né? Os PAC 1, PAC 2. Isso, os programas de Programa de aceleração de crescimento.
E aí a Caixa pagava, você fazia medição dia 15, a Caixa pagava dia 25. Era coisa Era boa, muita assim. grana girando, né? Aí daqui a pouco fazia medição dia 15 e pagava dia 15 ou 20 do outro mês. Aí começou a dar essa demora, o giro. Aí foi quebrando um monte de gente. Foi dando, né? E aí começa a vir uma cadeia, né? Porque daí a construtora não tem, o cara daí, daqui a pouco o concreto fica sem receber também, e o negócio aí, né? Aí trava o concreto, aí mão de obra, funcionário. Não dá pra cumprir a medição. Não termina a obra. Às vezes a gente, né, como concreteira, né? Às vezes a gente, pensa, pô, o cara não me pagou e tal, mas não vê tudo isso, né? Então, tem alguns que dão desculpa mesmo, né, Nixon? Assim, a gente sabe, né? Mas realmente, e foi ficando cada vez mais difícil essa situação, né, cara? Até hoje a Caixa não é tão fácil de receber como era antes, né? Sim, Eles começaram a dificultar mais as medições e tudo, né, cara? Eu acho que depois desse período ali que a gente passou, eu acho que tudo se reformulou de certa forma até um pouco para melhor. Sim. Porque mais controle. Mais né? controle. Você tem mais controle, né? Hoje a fiscalização melhor, o repasse é diferente. Então, né? Hoje, o cara fazer uma coisa errada ali dentro de um órgão público e desviar uma grana, ele tá sendo monitorado de uma forma muito maior, talvez. Então, né? Acontece, sem dúvida. Sim. Mas ele... É mais difícil. Mais difícil. Ele vai ficar mais com medo hoje, acho que. E aí... quebrou tudo, entrou nas casas. Deu o cara, vamos fazer uma casa lá pra mim e tal. E eu continuei na estrutura metálica. E aí já formado, e aí né, esse salto que dá aí que eu coloquei você tava lendo ali, é porque daí minha empresa, eu era o responsável técnico. Até então eu pagava pro engenheiro. Sim, pra assinar. Assinava um outro engenheiro, quando eu precisava, enfim. E aí, vamos registrar a empresa, agora tem engenheiro e tal. Porque assim, cara, eu literalmente comecei zero. Zero mesmo. Não tinha. Era um CNPJ de uma empresa e aí é o que transforma. Porque antes da gente ser engenheiro, a gente tem que ser vendedor. Sim. Você é um vendedor de concreto. Sim. Você é um negociador. Eu tenho que ser um vendedor antes de ser engenheiro. Sim. Depois a gente negocia e tal. E ali você vai fazendo a nossa parte técnica. Daí tem a venda técnica, né? Que daí entra numa... E aí eu falei, não, o cara falou, pô, você faz uma casa assim, assado, tal lugar? Eu falei, faço. Caralho, e agora? Jeito? Peguei o projeto, falei, não, vou fazer isso aqui, né? Aí a minha equipe de estrutura metálica tava redondinha, funcionando, um barracão e tal. Aí fui lá, conversei com que hoje ele é meu mestre de obra. Tá comigo desde o começo, cara. Olha só. Tá lá desde comigo, acho que o Sandro, tá lá comigo faz mais de 10 anos que a gente tem, acho que essa parceria, sabe? Assim, ele Legal. roeu o osso pra caramba comigo, bicho. Hoje ele tá comendo mignon, viu? Ele sabe tá disso. Bem. Tá bem, graças a Deus. Que bom. Mas ele roeu o osso comigo lá atrás, e assim, eu ensinei muita coisa pra ele e eu aprendi muita coisa com ele também. A troca mútua, né? E aí, cara, depois foi pra dar certo tem que ser assim, né? Depois foi uma primeira casa, foi a segunda, a indicação de outra, e o negócio foi indo, né? Aí depois você começa a abranger outras áreas, né? Projeto, acompanhar. Cara, eu fiz um projeto agora, o ano passado, pro Flamengo, cara, pro Clube de Regatas Flamengo. Olha que legal. Aí você conversa com o cara que é o gerente esportivo do clube, com o engenheiro do clube, os caras do Rio de Janeiro, entendeu? Aí você começa a falar assim, caralho, né, cara? Como que abre, né, assim, o leque, né? Você vai entendendo muita coisa, né? É legal, cara. Isso aí, a engenharia me deu bastante... Isso que me dá muita satisfação, assim, da engenharia é justamente isso. Eu tenho uma coisa muito... Eu gosto muito quando eu tô em negociação e quando dá aquele... Sabe, quando começa a obra, cara, aquilo ali me, acho que... É um tesão, né? É um tesão. Aquilo ali me enche, cara, vou continuar nisso aqui, meu, sabe? Sabe quando você faz uma coisa transformando as coisas, né? Eu sei porque engenharia transforma, também, cara. Mesma coisa que você. Eu sou um negociador de concreto. Sim. Hoje mesmo eu tava negociando obra em Tararé. Então, meu maior gosto é esse também. Eu negocio desde o começo com o cara e depois ver os caminhões entregando. Aí eu sei que tá tudo ok. Aí, aí bato umas fotos. É legal, né? Da hora, cara. É legal, cara. Isso é bom. Cara. É massa, cara. Você vê que você participou. E todos, né? Porque é o concreto, desde o servente lá, o pedreiro. Todo mundo, é uma cadeia. A obra é grande, tem os estagiários, tem os auxiliares, tem... Cara, gera muito emprego. E assim, é um trampo que é pesado, Sim. Só que ele, assim, putz, te dá muito prazer em fazer.
Então, depois que você sofre, que você falou, você sofre, mas você termina e fala, cara, olha. É gratificante. Ficou. Gratificante, né, cara? É porque a gente lida com esse desafio porque a gente sabe que o resultado final ele vai ser efetivo. Né? Quando você trabalha com uma coisa que você sabe que vai dar certo ali, que você vai estar empregando uma coisa... Cara, você não vai entregar um produto que vai dar problema pra você depois. Sim. Você não quer. Você quer entregar, receber, dar certo, pô, legal, certo. Entendeu? E aí a hora que o negócio, né, nesse desafio, lógico, existe, igual, né? Quebra um caminhão, BOs, né? Chuva. Cara, a gente tá suscetível a muita coisa. É muita variável. Muita variável. Pô, teve uma obra lá em Capão, lá do Mercado Grande, não vou citar marcas aqui, né, e tal, que era muita estrutura metálica envolvida, cara. E é um desafio, porque é guindaste, e teve um acidente lá, o cara acabou morrendo, cara. O cara tava em cima da viga, eu não sei se o outro cara se distraiu, mas o cara bateu na cabeça dele com o ferro. Ele tava fazendo solda em cima da estrutura metálica e o guincho trabalhando. E não sei o que aconteceu, cara. A viga veio e só encostou. No vídeo, assim, dá a impressão que só encosta nele, cara. Só encosta, assim. Matou na hora. É um desafio, né, cara? E a gente tá sujeito a essas coisas, capacete, né? tá? E o cara não tava... Não dá pra você falar que foi, assim, um erro da empresa ali, no caso, né? Sim. A empresa, claro, o cara do guindaste, o vento, né? Porque você tá com uma estrutura alta ali, uma viga, bate um vento, ela vai girar, né? Então, provavelmente foi alguma coisa assim que aconteceu, uma fatalidade, né, cara? O acidente então, já é, né? É um ramo arriscado, né, cara? A construção civil, né? Muito fácil de se dar mal, né? De quebrar. Sim. Porém, se tocar certinho, se fizer um bom trabalho, também é muito fácil de conseguir ganhar bastante dinheiro. Sim, né, cara? De buscar. Cara, a gente tá... Eu tô lá junto com o pessoal do CREA, né? Eu não estou mais na associação como diretor, né? A gente foi junto lá. Mas tô lá, a gente participa, né? A gente tem nossa galera pessoal lá. Bom aí, né, cara, de Itapeva, A gente tem o Zé Orlando lá, que é o nosso dinossauro. Eu falei que eu vou fazer um busto do Zé Orlando lá. O Zé veio aqui também. Ele veio, legal. Um abraço, Zé. Figura. O Luiz veio aí. Luiz Gehring. Legal. Eles são referência pra gente, cara. Meu sogro é uma referência lá, converso muito com ele com a parte de engenharia, seu sogro né? É uma baita referência. Eu converso muito. Cara, ele tem muita vivência, né? Conversa com Santini, os caras da referência antiga. Também. Pô, Santini, cara, Santini pai, né? Eu fiz faculdade lá em São Carlos, na UFSCar. E, putz, chegou na época, já no 4º ano, já pra frente ali, começa a ver pontes, né? Estrutura concreto e tal. E o professor é o Juste, né? Cara super conhecido, com várias publicações. O cara é o cara que trouxe o concreto protendido pro Brasil. Né? Então, e daí dando uma aula, tal, não sei o quê, daí de repente o cara, não, esse consolo aqui, falando de pré-moldado e tal, esse aqui foi desenvolvido aqui, um aluno aqui, Carlos Santini, não sei o quê, amigo meu, lá de Itapeva, você é de Itapeva de la Rua? Eu sou, então, de lá, pô, não sei o quê. Legal, cara, você vê, né? E daí ele falou, o mais... orgulhoso, né? Assim, E o cara falando, falou, mais legal... Ele podia ter patenteado isso aqui. Ele não quis patentear porque ele queria que fosse difundido. Né? Então, porque antes o pré-moldado era o contrário. O pilar ele tinha tipo um encaixe pra você vir com a viga. Sim. E daí ele desenvolveu o consolo pra você apoiar a viga em cima. Legal. Você ganha liberdade de movimento, sim, né? E pra produzir é mais fácil, pra colocar... Então, assim, ele, tipo assim, criou um cálculo, né? Um cálculo pra que o consolo suportasse legal, cara. A viga. Né? Então você vê, né, cara, Itapeva tem também, na região nossa, no geral, né? Tem muitas pessoas aí fora do sério, né, cara? Tem, cara, tem muita gente boa aí. Muito cara com a caixinha boa aí. Fora da caixinha, né? Tem, cara. E aí a gente se referencia, né? A gente pega esse pessoal daqui, que, né, os mais velhos e tal, e aí... Falando, né? A gente tava comentando sobre acidente, sobre as coisas que acontecem. Né? Hoje estou no CREA como inspetor do CREA, sim, né? Então chega muita demanda
na questão hoje das fiscalizações do CREA. E, cara, infelizmente a gente vê muita coisa, assim. Ainda que pra gente chega umas coisas meio, já meio que resolvidas, assim, sabe? Mais leve. Mais leve porque, assim, existem outros órgãos que vão tratar de acidente, né? O Ministério do Trabalho ali, né? Enfim. Né? A gente teve um Defesa caso... Civil. Defesa Civil, né? Um caso aí triste também aqui em Itapeva, enfim. Mas a gente acaba, infelizmente, cara, o acidente, né? Ele é uma coisa que existe as razões. Ou o acidente ele é por falta de atenção mesmo. Negligência, é uma negligência, ou por excesso de confiança, né? O cara sobe e tal. Já subi, já fiz isso a vida inteira e tal. Então... Ali, nesse caso que você está citando, foi um erro, cara. O meu funcionário, que era o nosso mestre de obra, chefe da época das nossas obras, a casa dele é uma rua para cima, de onde aconteceu esse acidente. E ele já tinha falado. Toda vez que ele passava lá, ele falava, putz, vai cair isso aqui, cara. Entendeu? Porque não tinha cinta de amarração, cara. Um baita paredão gigante, entendeu? E, né? Pegou um vento forte, aquele negócio. Climático, o vento é muito forte. Por isso que o contraventamento é uma das coisas né, mais levadas em conta no cálculo aí. E caiu, cara. Entendeu? Caiu. Não adianta, né? Tem gente que acha que dá pra fazer coisas com alvenaria, que vai ter resistência. Cara, se fizer um bloco estrutural, né? Colocar uma ferragem ali, um grout, né? É uma coisa, pô. O cara acha que a alvenaria vai ter resistência, alguma, né? Alvenaria, tijolinho de barro e tal. Cara, mesmo assim, Juan, no bloco... alvenaria estrutural, você está imitando tanto a viga quanto o pilar. Você grauteia os blocos amarrados, coloca uma barra de aço dentro, grauteia, vertical, está imitando o pilar. E o bloco horizontal. O bloco basicamente para você manter, né, uma estrutura esbelta, né? Porque antigamente o que fazia? Usava-se o tijolo. Os caras faziam lá prédio de 10 andar. Só que você tinha que fazer uma parede de 3 metros de largura para ter a inércia suficiente para, né, ter a resistência ali. Mas, cara, você pega, por exemplo, a situação, né, que aconteceu. Quantas vezes esse cara fez uma parede e deu certo? Não deu nada. Não deu nada. Mas vamos levantar rapidinho que o cara da estrutura vem, já coloca nas amarras, pronto, acabou. Acabou. Né? Porque a conversa... O problema é que demorou muito para amarrar, né? Ficou um tempão lá. Então, assim, é uma sucessão de erros. Entendeu? É uma sucessão de erros. Eu acho que é até um assunto bem delicado pra gente tratar, porque existem profissionais ali que estavam, né, cuidando da situação. Claro. Mas é evitar, cara. Pode ser que aconteça um dia com a gente. A gente tá suscetível, a gente também tá no mercado. Cara, né? A gente vira as costas, um funcionário que tá lá, que você faz tudo ali certinho, orienta, tal, certinho. Porra, você vira as costas, o cara, por uma desatenção, ou por uma coisa, ele acaba se acidentando, ou acaba colocando outra pessoa em risco. Entra com o caminhão na casa de alguém, machuca uma pessoa. Né? O meu pai teve um acidente emblemático aqui, na rua Mário Prandini. Uma betoneira, o motorista não puxou o freio. Não calçou, né? Não calçou o freio estacionário. Puxou o maneco e não calçou. O freio estacionário não aguentou. O caminhão desceu, cara, catando carro, catando moto, e entrou na ótica ali, que era da Russa, na época. Regaçou tudo, cara. Pegou a casa da moça. Peso, bicho. Não pegou ninguém, graças a Deus. Entendeu? Mas, pô, prejuízo altíssimo, né? Tivemos que pagar carro, moto, ótica, óculos, casa, entendeu? Mas é o que você falou. É um erro do cara lá na ponta. Há 2 anos atrás, a gente perdeu 4 betoneiras de linha em acidente em 1 ano. PT. Graças a Deus, Deus é tão bom que ninguém se machucou. Ninguém morreu. Entendeu? Só mas a maioria é erro do motorista, cara. Então, assim, é coisa que tá fora do seu controle. Teve um caso que o balão saiu rodando, cara. O balão soltou do chassi dele e saiu rodando. Entrou num mato, assim, e foi pro mato e parou numa árvore gigante lá. Cara, se é uma vila, e se esse balão sai tá no meio da carregado, cidade. 8 cúbicos. Estamos falando de 8 cúbicos, vai dar aí... quase 20 mil quilos. Mais o peso do balão. Negócio aí, mais o peso do balão, cara. Isso é quase 30 mil quilos ali rodando, entendeu? Um rolo compressor, né? E aí você vai vendo isso aí que a gente tava falando, né... O desafio do empreendedor, ele não tá só na venda, na negociação. Administração. Cara, tem muito fator. Só que isso aí você não coloca na ponta do lápis. Isso aí não vai colocar no valor do cúbico do concreto. O mais importante, Nixon, na minha opinião, é as pessoas, cara. Sim, sem dúvida. E isso esse trabalho que você faz hoje de profissionalizar pedreiro e tal. Sensacional. Cara, isso falta muito, cara. Assim, na região...
Até tem, acho que, não sei se o SESI dá uns cursos, o Sebrae, né? Tem uma, eu sei que tem, mas assim, na nossa região não o tem SESI, muito, o SESI né, me convidou, cara, para ministrar um curso de praticamente a mesma plataforma que a gente tem hoje lá no Senar. O SESI me convidou para fazer, porque o SESI e o Senar são do Sistema S. O Senar também é Sistema S. E aí eles estavam desenvolvendo um curso, porque justamente por conta da demanda. Então o município ele acaba solicitando para esses órgãos competentes, né, para falar, vamos profissionalizar um pessoal aqui, cara, porque a gente não tem mão de obra especializada, a cidade não vai. E aí a gente pega o gargalo, especialização da mão de obra. Só que aí, cara, tem uma questão. E aí que a gente entra... O curso que eu dou, por exemplo, é pelo Senar. Então, o produtor rural, ele emite uma nota lá, ele vendeu a soja dele, ele emitiu a nota, aí tem uma porcentagem mínima ali, acho que 2%, se não me engano, da nota, ele vai para a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, repassa ali para os estados e tal, aí vai para a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, e a Secretaria da Agricultura, ela é obrigada a devolver esse recurso com capacitação na área rural. Então não é só o curso de pedreiro ou de encanador. Você tem lá apicultura, casquear cavalo, limpar ubre, é muita coisa. Então assim, tá ligado no rural vou falar pro inteiro. meu filho. Cara, é muito legal. Cara, é muito casquear legal. Cavalo, Cara, tem a Quinta Peva, cara, olha, a Quinta Peva, o Leandro, lá do Sindicato Patronal do Rural, eu posso estar enganado, mas acho que por ano é ministrado aí na média de uns 20 cursos, todos voltados pro rural. E assim, é para todo mundo. Acima de 18 anos, né? O adolescente ali tem que estar acima de 18 anos. Mas assim, tem curso de... Cara, mulher que faz boneca com palha de milho. Tem esse curso lá. Tá? Então assim, e aí existe o setor profissional. Né? No caso, tem um engenheiro eletricista que dá curso da parte elétrica, acionamento de motores. Tem eu que faço a parte a parte de encanamento e encanador e pedreiro. Mas aí chega nessa questão que a gente estava conversando antes, sobre essa juventude que está aí agora, essa geração que está vindo agora aí. E, cara, você tem um curso onde o Senar ele disponibiliza profissional para ministrar o curso, apostila muito bem elaborada, material. Então eu chego no curso, cara, para dar o curso de pedreiro, por exemplo, tem tijolo, areia, cimento, pedra, tudo, ferro, ferramenta, tudo. Alimentação pro cara. E sabe quanto o cara paga após o curso? Nada. Nossa. E aí o cara vai lá, pra conseguir gente pra ir no curso, é difícil. É difícil. E sabe quem que vai, cara? A maioria do meu curso, e eu agradeço quando vai, mulheres com a idade assim de 50 anos pra cima. Porque, pra eu que tô dando aula, é ela que vai absorver. Sim. Porque ela quer fazer na casa, porque o marido não faz. Não tá fazendo. Porque não tem gente pra fazer. Ela mesmo quer levantar a paredinha em volta ali da varanda da casa dela. Fazer uma mureta, como dizia minha avó. Fazer uma mureta. Fazer a mureta. A mureta. Muretinha, né? Então, e aí você pega, aí vai a molecada. Tem a gurizada que vai lá, 18 anos, 20 anos, aquela molecada ali. Cara, não vai, cara. E aí você dá o... E assim, tem o outro que tá ali, sabe? Que tá no curso. Aí você já começa a meio que falar. A maioria é a mãe que tá mandando. Aí eu pego esse moleque que quer aprender. Cara, esse cara ele sai de lá, meu. Ele sai afiado. No primeiro dia de curso de pedreiro, cara, eu ensino o pessoal a fazer Pitágoras, cara. O cara saiu da escola faz 40 anos. Entendeu? Como que vamos fazer o gabarito? Vamos fazer o esquadro aqui, esse canto aqui, como que tira? Você como que é curva? Vamos tirar um nível aqui e tal. Então você começa. Sabe? Locação de obra, mas qual que é a referência que eu tenho? Marcação. Aí você começa... E é legal isso aí. E aí a pessoa que se interessa, cara, eu tenho certeza que ela entra no curso, e eu já vi vários que saíram de lá e continuaram trabalhando e tal. Tem um menino que, até semana que vem eu vou pra Ribeira terminar um curso de hidráulica lá. Tem um aluno lá que eu deixo meu telefone disponível, falo, qualquer coisa me liga e tal, manda mensagem, né, o que eu puder ajudar. Cara, esse cara mandou, professor, você consegue me ajudar, cara? Tô fazendo uma manutenção aqui na hidráulica da minha casa. Né, colocar uma torneira de jardim, você consegue. Mandou foto, fez um videozinho e falou, o que você tá pensando em fazer aí? Aí você tem que deixar ele, porque ele aprendeu. Não, eu queria pôr uma luva de correr aqui, fazer tal coisa. Eu falei, não, faz isso. Cara, eu falei, só que manda pra mim depois funcionando. Aí beleza. À tarde o cara mandou, professor, deu certo aí. Cara, isso aí pronto. Isso aí. Já pagou, entendeu?
Legal. Aí deu certo. Moleque novo, e não é o curso, é a vontade dele. Entendeu? É a vontade. E sempre é, né, Nick? Sempre, cara. Porque assim, eu sempre falei isso, cara, e continuo falando. Né? Tem gente que faz faculdade pelo nome. Eu fiz USP, eu fiz o Fiscar, eu fiz não sei o quê. Fulano fez a FAIT, é ruim. Fulano fez... Cara, é o cara que faz o curso. Eu tive lá vários colegas meus na época de UFSCar, os caras não sabiam porra nenhuma, cara. Os caras só colavam. Os caras só colavam. Os caras pagavam pra um cara resolver a prova fora da sala, mandar no celular e o cara... Sabe? O cara tinha esse trabalho engenhoso pra colar, mas não pra estudar, entendeu? E daí o cara sai, vai trabalhar e aprende. Muitos aprendem, se tornam bons profissionais também, porque não é só a faculdade. Porque você falou no começo, né, cara? Não adianta nada. O cara, ser um crânio, só tirar 10 e tal, mas não saber se relacionar com as pessoas. Não saber conversar, não saber vender o peixe dele, não saber se vender, vender o trabalho dele. Né? Até tinha um estudo referente ao ITA. O ITA é uma universidade, né? Lá em São José dos Campos é muito difícil de entrar. Então, assim, são poucos que conseguem passar ali. Mas tinha um estudo que falava que a maioria dos alunos, mais de 70%, não conseguiam se manter nos empregos. Porque não tinha capacidade cognitiva de conversar, de trabalhar em conjunto. O cara era muito fechado ali no negócio. Era gênio, né? Mas se lidar com um gênio não é fácil. Cara, eu acho que além da geração ser diferente, eu acredito, né? Mais uma vez falando de governo, mas faz parte. Acabaram com a meritocracia, entendeu, cara? Então o aluno hoje, principalmente da rede estadual, mas sendo mais direto, cara, ele não precisa nem passar na prova. Só basta ele ir na escola. Ele não repete de ano. Antigamente tinha os repetentes, né? Antigamente tinha os repetentes. O medo da minha mãe é que eu fosse repetente. Não, meu filho não é. Meu filho, você não vai ser repetente. Entendeu? Então, assim, cara, você já tinha aquela pressão ali. Não, preciso estudar, preciso tirar nota. Então, beleza, você vai colar, mas se você não conseguir? Então, você tinha que ter o mínimo de noção ali pra você passar na prova. Pra você... Hoje, cara... Entendeu, velho? Não tá assim, porra, cara, os caras estão aí, meu. E eu vou falar um negócio pra você, cara. Essa geração que tá aí é a bola da vez. E eles estão com a faca e o queijo na mão pra ser bons profissionais aí. Porque... Eles têm tudo, Nixon. Eles têm chat GPT, eles têm YouTube. Internet. A gente não tinha nada disso. Eu falo, eu pesquisava, fazia trabalho no Almanac, Folha de Almaço. Barça. Eu pesquisava na Barça. Entendeu? Coisa de ciências. Pô, e Itapeva tinha biblioteca, né? Biblioteca de Itapeva, municipal. Eu lembro da biblioteca, cara. Eu ia lá, pô, pegar livro lá. Cheiro, tudo. Então, assim, cara, hoje tá tudo na mão deles, eles não querem saber de nada, cara. Mas daí existe uma questão da facilidade, eu digo. Você pega, por exemplo, cara, e talvez até um erro da nossa geração. Porque talvez, assim, nosso pai, ele passou por tanto perrengue que ele não quis dar pra gente o que ele passou. E automaticamente a gente não vai querer dar pra quem tá vindo também. Então você acaba dando sempre um comodismo, né? Sempre, é sempre um... Como que é? É tipo assim, o cara andava de Fusca, era volantão duro. Hoje em dia é todo no... Daqui a pouco a Tesla nem coloca a mão no volante. Então assim, tá cada vez mais fácil. E aí como que você forma, por exemplo, um cara que... Um motorista de caminhão competente, não pra dirigir o caminhão. O cara tem que cuidar, ele tem que ver se o pneu tá cheio. Ele tem que bater uma aguinha lá na bica, porque senão vai secar o concreto. Tem que saber dosar o concreto. Tem que engraxar o caminhão. Tem que estar disposto a subir a escada aqui, olhar lá dentro, tá? Entendeu? Tem que estar disposto a quebrar o concretinho aqui de dentro, aqui, que vai grudandinho, entendeu? Nós fizemos. Isso que é o mais difícil, cara. Isso é difícil. 2 meses? A gente ministrou o curso de capacitação lá pra galera? Foi em janeiro, né? Janeiro pra fevereiro. Trouxe todo mundo, todas as centrais, van e tal. A gente tem o nosso engenheiro de traço hoje, nosso parceiro, Damião. Um abraço pro Damião. Um abraço, Damião. E a gente deu um curso pra galera. Né? Como tirar um slump, moldar o corpo de prova, qual a importância do cara tá sempre sabendo qual a umidade do agregado, tá aferindo isso aí, carregamento, né, dosagem. Então, isso, cara, é muito importante, essa capacitação. E a gente vai continuar fazendo. Eu vou ministrar agora um curso pra galera do comercial. Entendeu? Então, a gente sempre teve esse DNA de formador. Um curso abordando tudo isso daí. Trazer toda a galera do comercial, vai ter apostila.
tava marcado uma data, tive que anular, mas eu vou fazer lá na Aresp, entendeu? Legal, cara. Então vai ter lá toda a parte teórica, tudo, vamos fazer dinâmica. Ó, Que pô, legal. vende aqui pra mim essa betoneirinha Sim, aqui, sim. fulano. Sim. Vende pra mim ela. É. Entendeu? Como Sim. que você vai vender ela pra mim? Eu Tem quero um- desconto. Eu quero desconto. Você não Cara, pode dar. tem uma... Eu fiz Empretec, cara. É isso. Eu também. Você fez? Legal, Fiz, né? Fiz em Capão. É bom, né? É bom. E tem uma dinâmica, a gente não pode falar do Empretec, mas existem É. algumas dinâmicas, né, de treinamento, que é justamente a negociação, cara. Eu fiz. Eu legal, fui eu. Eu vou falar. A minha foi uma questão de um calçado, Uhum. entendeu? Então, Da fábrica e tal. né? isso. Tinha uma fábrica grande, aí eu queria fechar um contrato com a fábrica. Eu tinha até tanto pra chegar no preço do calçado e o dono da fábrica, Isso, né? é. Então eu Tinha tinha... informação, você tinha uma informação. Ele tinha tanto que ele podia pagar. Isso, é. Entendeu? E graças a Deus eu consegui Você fazer conseguiu. uma boa venda. É, uma legal. boa A venda, venda velho. é o convencimento, né? Você convencer a pessoa a comprar o seu produto no preço que você quer Sim, vender, é né? persuasão, né? Você tem que dar um. Você vai ter que estar Você tem que estar. Não no lado ruim, né? Mas você tem que estar na persuasão em cima de você Sim. explicar aquilo que você está vendendo, né? É que eu falo muito pros vendedores lá na empresa. Falo, cara, você cobrir orçamento, cobrir prazo é fácil. É fácil. Entendeu? Ah, quanto o concorrente fez? Ah, fez X. Ah, faço 5 mais barato. É. Que prazo que ele deu? 28, faço 30, 60, 90. Aí... Vendi. É fácil. Ó, fechei a obra. Não, Então cara, é você... isso, é sobre isso aí, né, cara? É você criar uma conexão com quem você quer vender ali alguma coisa, e não só porque você quer vender, porque você tem que criar aquela conexão. Sim. Então Confiança. eu, assim, por que eu... não querendo ser arrogante, nada, mas por que eu sou bem sucedido nas minhas negociações? Porque eu sou aberto. Então eu quero escutar o cara. Claro. O que ele precisa, É. entendeu? Hoje eu vendi um produto mais caro que o do meu concorrente. Mas você entendeu a. Porque o meu produto é um produto diferente. Sim. Então, você quer esse ou você quer esse? Esse aqui é mais barato. Sim. Só que ele não vai te atender da maneira que esse vai. Eu faço Então, você até- explicar pro cara, entendeu, Eu tenho cara? essa linha de abordagem também. Né? Realmente explicar o valor agregado naquele produto. É. Você não quer ter dor de cabeça? É esse aqui que você tem que comprar. É. Sim. Entendeu? Não, e concreto é muito isso, cara. Mas eu faço os dois. Sim, Concreto claro. é confiança. Sim. Concreto, você tá comprando confiança. Porque você só vai saber se deu certo 28 dias depois. Justamente. O concreto é o único produto que você vende e depois de 28 dias você vai ver se deu certo. se deu certo, entendeu? É o único. Então você tem que comprar confiança, cara. E confiança, você não se baseia no preço. Sim. Né? Claro que a gente não tá falando de, não, que o putz, preço vou vender... não é o único item ali a ser Não, negociado, Não, né? cara, porque principalmente o concreto envolve pessoas, né? Justamente, A obra tem lá um monte de gente esperando para concretar. Sim. Aí, putz, você fecha com uma empresa que não te atende no horário certo ou nem te atende no dia que você marcou. Isso. Né? Isso causa um prejuízo grande. Então, essas coisas que muitas vezes, né, os construtores, no geral, não colocam na ponta do lápis. Tipo assim, vou usar um concreto autodensável, por exemplo, fazer uma laje e tal. Putz, quanto eu vou diminuir de mão de obra no dia da concretagem? Ou melhor, esses caras que vão estar na laje vão estar adiantando aqui essa parte da Isso, obra, vão estar fazendo isso aqui para mim. Quanto isso custa? Opa, qual que é a diferença de preço? Vale a pena ou não? Essa Sim. conta que tem que ser feita. É isso não... aí. Ó, bom, aproveitando Legal. o gancho. Eu acabei de desenvolver um produto para um cliente, uma fábrica de pré-moldados no Paraná. O que o cara queria? O que ele tinha outro fornecedor, né? Ele chamou eu e falou, cara, eu preciso de um produto melhor. Eu falei, o que você quer? Ele falou, eu não quero dar acabamento no produto depois que eu desformar. Tirou, tá pronto. Tirou, eu não quero que o artesão precise ficar lá passando nata, Sim. tampando pequenas Buraquinho, falhas. O que nós desenvolvemos? Um concreto autodensável, entendeu? E chegamos no coeficiente de argamassa ideal dele para que ele saísse liso. Tá incorporado, Sim. muito baixo. Principalmente a face, né? Cheguei lá, entendeu? Cheguei no produto. O produto é mais caro? É. Só que aí o que o cara tem que levar em conta? A hora do homem dele lá. Do artesão. O homem hora, né? Do artesão, que né? O fato dele desformar e já poder fazer outra, desformar e já poder Já fazer carregar outra. e entregar. Já carregar e entregar. Daí tem essa entendeu? resistência também? Tem, Tem. com 24 horas dá 21 MPa já. É. Entendeu? Tá o bom. primeiro que a gente fez, cara, que a gente tava em teste, né? A gente tá testando muito concreto hoje em dia. Mas o primeiro que a gente fez, cara, ele deu, com 7 dias, deu 60 MPa, cara. Caramba, cara.
Tudo aditivo, cara. Praticamente... E não é você enfiar cimento, não é isso. Não, sim. É o traço. É tecnologia. Tecnologia. Tecnologia hoje... Isso que eu explico. O Jesus estava aqui no outro episódio. Abraço aí, Jesus. O Jesus tá louco para experimentar novos concretos. Eu falei, cara, eu tenho. Eu não consigo comercializar porque culturalmente a pessoa pensa, é caro. Só que aí, cara, você vai aplicar um autoadensável numa laje grande, por exemplo. Sim. Ou num piso, fazer um piso autoadensável. Você não vai precisar de ninguém para espalhar. Ele vai espalhar sozinho, ele é autonivelante. O cara depois vai passar no máximo um rodo, cara. Para dar uma acertadinha. Você usar, né, por exemplo, somente obra urbana, né? Você usar um concreto permeável para fazer sarjeta, para fazer guia, para fazer travessia de pedestre. Nós vamos fazer isso aí, cara. Você acaba com o problema de enchente, cara. A gente faz lá. A gente tá em desenvolvimento também. Então eu já tenho o produto, porém eu quero um produto melhor. E aí você pode usar, eu posso ser o cobaia, cara. Não, eu vou precisar, a gente vai sentar para conversar sobre isso. Show! É o que eu quero? Eu quero um produto bonito. Eu já tenho, funcional eu já tenho. Tem vídeo, tem teste, tem resistência. Que legal. Entendeu? Mas eu não quero isso. Eu quero que fique bonito também. Vocês fizeram uma calçada pigmentada também, acho que... Já fizemos. Fica bonito, fica lindo. E o que é a vantagem da calçada pigmentada? Não vai sair a tinta. Legal pra caramba. Entendeu? Porque é abrasivo. Principalmente pista de caminhada, onde as pessoas estão andando. Ciclovia. Ninguém pensa nisso, mas uma das coisas mais abrasivas do mundo... é a pegada humana, entendeu? É o cara andando ali, todo momento, fazendo caminhada ali, regaço. Um monte de gente passando. Então o concreto pigmentado é pra isso, legal, né? Você não perde a tonalidade nunca. E hoje são feitas fachadas, várias... Sim, é legal pra caramba. Várias coisas aí. Então, pô, por que não usar um autodensável? Não, vou experimentar nessa laje minha, entendeu? Porque assim, cara, a cultura do concreto caro no varejo é maior do que nas grandes obras, tá? Mas, pô, divide o preço do concreto por 1.000. Quanto você está pagando no litro do concreto? 40 centavos? 38 centavos? Sim. 50 centavos, que seja. Quanto você paga num litro d'água no mercado? R$4, R$6, dependendo da água. Se for água vulcânica. Se for um bom perrier lá, R$1.000. Então, cara, às vezes eu expliquei pra esse cara hoje isso. Eu falei, cara, às vezes você tá brigando por 5 centavos no litro num produto que vai fazer toda a diferença na sua obra. Então, por 5 centavos, você tá trocando uma coisa maravilhosa por uma coisa padrão, seguindo o mesmo padrão de sempre, entendeu? Eu falei, por que não pedir um concreto mais fluido? Slump 16, Slump 14, que seja mais fácil o cara trabalhar. Cara, é 3, 4, 5 reais de diferença do 10, do 12. Então, pô... né? Pergunta pra concreteira, fala o que você quer, o cara vai te atender, ele tem uma gama, eu não sei, a minha tem, entendeu? A gente é muito preocupado com isso. O Damião é um cara que tá trabalhando com nós, é um cara que a gente paga, porque ele é um cara melhor que nós. Sim. Você tem que ter pessoas melhores que você, cara, nas determinadas áreas, Nixon, pra você conseguir desenvolver, sem cara. dúvida. Se você achar que você é o bom e tudo, velho... Entendeu? Morde a língua. Ou quiser tocar tudo sozinho, né? E a paixão que o cara tem por rodar traço no laboratório. É coisa de louco, cara. O cara começa às 6 da manhã, 10 da noite, o cara tá lá, daí manda vídeo, conseguimos aqui, não sei o quê. Molecada não tá aguentando. Que é essa geração que você tava falando. Já trocou 3 vezes a equipe dele, porque é 5 cronograma. 5 da manhã ele solta o cronograma. Quero que vocês cronograma fazem... de hoje. Até a hora que chegar um moleque e fala assim, cara, esse cara aqui... Não, agora parece que acertamos. Agora tem 2 lá que estão indo bem, entendeu? Então, mas qual o perfil desses 2? Já é diferente. É um perfil já diferente. Não é a mesma geração. Entendeu? A gente tentou com os molecada mais nova aí, cara. Não adianta, cara. Entendeu? Tem as exceções, né? Mas são poucas. E aí, quando você pega um menino que é proativo, que ele tá aí já, sabe, querendo aprender, pega, cara. Cara, teve um cara que ficou nervoso e chamou a mãe pra buscar ele, velho. Eu falei, cara, por que não chamou eu pra conversar? Pra, sabe? Ó, Diego, tô, né? Pô, falou, não, vou embora, não sei o quê. E chamou a mãe dele foi buscar ele de carro lá, entrou no carro e foi embora, cara. Eu falei, pô, velho, 21 anos, cara.
Que tinha prova, né? Que vai ser, né, cara? Como que vai ser, eu fico pensando, cara. Tinha isso, prova cara. na faculdade e teve um burnout. Esses burnout. Esses termos que existem hoje, que meu nunca existiram, burnout era a ponta da cinta do meu pai, cara, queimando na minha costa. Isso era um burnout. Eu apanhei pouco, cara, mas meus irmãos apanharam pra caralho. Seu irmão era fera, Nestorzinho. Meu irmão apanhou demais, cara. Meu irmão apanhou, cara. Desafio. Nossa. Então, cara, ele apanhou hoje... mais que eu também. O desafio nosso lá do autodensável, não. Meu pai cansou do meu irmão, cansou. Não, é verdade, cara, eu que Meu apanhava. pai, antes de a chinelo chegar em mim, eu já tava chorando, entendeu? Essa era a tática. O Diegão não, queria ser durão. Apanhava mais, não doeu, bate mais. Toma, então. Mas era outra educação, mas criou boas pessoas, foi criado bons homens aí, entendeu, cara? Resiliência. Teu pai vai deixar uma... Tá na mão de vocês, né, cara? Não me envergonhe, não me... Sabe? É isso aí. Se apanhar na rua, chega em casa e apanha. Mas, cara, infelizmente, se você for, né, olhar hoje, assim... eu não tenho filho, né? Se vocês têm filho, vocês podem... Então, assim, eu não tô num papel de julgar. Mas, infelizmente, a gente observa. Né? Eu tenho sobrinho, vejo meus irmãos lá, meus amigos. O filho dos outros. Filho dos outros. Então, às vezes, você fala assim, cara, né? Muita regalia. Você fala assim, cara, meus sobrinhos, eu vejo lá, às vezes, pô, cara, já podia ser diferente. Mas é lógico, é tudo um processo. O que eu fico muito, assim... nessa transição da adolescência pro início do pontapé ali, cara. Ali não pode ter massagem. Ali tem que ficar esperto. Ali não pode ter massagem. Cara, o ser humano, sim, teve já um cara famoso, não lembro o nome agora, que falou essa frase, mas é a realidade humana. Né? O ser humano, ele aprende... Então, tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis fazem homens fracos. É isso. Então, o ser humano, ele aprende na dificuldade, ele se reinventa, a capacidade que a gente tem de se adaptar, cara. Muito grande. Tá lá, você vai lá no Polo Norte, vai lá na Groenlândia, os caras têm casa, tem tudo, estão vivendo lá abaixo de 40 graus, né? Negativo, o cara pesca, o cara... Então, o ser humano, ele é incrível. Só que se você dá muita moleza pra ele vai ficando preguiçoso. Avô rico, filho nobre, neto pobre. Tem essas, né? Em alguns casos acontece, né? Sim, cara. Não é generalizado, mas... Acontece. Você pega, por exemplo, né, a inteligência artificial hoje, né? Que é o que tá no momento aí. Cara, eu tava vendo uma perspectiva, eu fiquei assustado, cara. Porque, assim, a inteligência artificial, ela vai ser tão eficiente que, por exemplo, vai implementar na empresa de vocês aí futuramente, ela vai conseguir controlar de uma forma tão grande o que vocês têm que boa parte do operacional ali de RH, de contabilidade, vai existir, cara. Exato. Infelizmente. Os caras estavam falando que em 10 anos, muito provavelmente, médico e advogado já vão se tornar... assim, não descartável, não é isso? Sim. Mas já vai ser muito pouco usado, porque com os robôs, com a inteligência, o robô vai escanear seu corpo, vai ver o que você tem, analisar seu exame, te dar o diagnóstico, ele vai fazer a cirurgia, ele vai fazer tudo. E a gente fala isso aí, parece uma coisa ridícula, mas pode se tornar uma realidade. Né? Pode se tornar uma realidade. Tem o Dr. Watson da IBM, que está cada vez melhor, né? Que é já uma inteligência artificial, uma pioneira lá atrás. Então ele hoje está muito foda. Que é por parte de advogado. Então você vai lá, Dr. Watson, tem um processo assim, assado, aí ele vai te dando toda a diretriz. Você tem que fazer isso, depois você tem que fazer aquilo, pá. Muitas vezes melhor que muitos humanos. Sim. Entendeu? O ChatGPT, eu não sei se você já testou, nem sei se funciona. Veio na cabeça agora. Você chegar, o ChatGPT, quero que você faça um projeto para mim de uma casa de tantos metros quadrados, com tantos quartos, tal. Me dê já 3D, pá. Ele vai, eu nunca fiz isso, mas nunca utilizei. Eu duvido que ele não vai te fazer hoje isso, entendeu? Se você dá o prompt correto pra ele te dá. Porque você tem um banco de dados enorme. Ou calcule essa viga de concreto, Ele faz, cara. Cara, pensa 10 anos atrás, uma década, vamos falar de década. Então, 10 anos atrás, como era o celular, 10 agora, como é? E aí você pega celular com 20 anos de idade. Então, eu também, meu primeiro celular, meu primeiro computador eu tinha 18. Computador, qual que era? 486? Entendeu? Windows, Pentium, não sei o quê. Entendeu, cara? Então, Pentium 4. A evolução da internet de escada. A gente ia jogar online, um jogo com meu primo, você ligava pelo jogo, tocava na sua casa.
Aí se fosse de noite, tinha que atender rápido, porque se a mãe acordasse com o telefone, né, e depois da meia-noite era de graça, né? Entendeu? A escada, né? Então, Itanet na época, velho. Então, cara, o Nixon vai ter que participar do ao vivo, cara. Porque é muito bom o papo. É a primeira vez que tá vindo, né? Legal. Entendeu? É a cabeça do Nixon muito parecida com o nosso, do empreendedor. É sofredor, né? Eu acho legal que você foi jogado na fogueira na obra da Tec Casa e abraçou. Pra você, aquilo lá. Eu acho legal, cara, porque você abraçou isso como se fosse uma dádiva dada pra você. Você entendeu? E foi. E é a maneira que a gente enxerga as coisas. Tem gente que vai entrar lá, que pode ter trabalhado com você, e que fala, pô, me fudi lá, entendeu? Foi uma bosta, né? Então... Mas é na dificuldade que a gente cresce, cara. Exato, cara. Aí você vai estar lá, você que vocês gostam de luta também aí, pô, no karatê e tal. Você vai pegar um cara mais fraco, você vai só manter, você sabe o que você tá fazendo. Mas na hora que você chegar numa situação, né, onde você esteja com um cara que defender, você, você contra você, e aí? Qual que vai ser essa dinâmica? E aí a hora que você começa a usar os meios de saída. E isso aí desenvolve pra parte de vendas, cara. Exato. Desenvolve pra você ser um bom empreendedor, um bom gerente de negócio, um bom gestor de pessoas. Né? E eu acho que a vida dá uma calejada, mas você tem que sempre... acho que as pessoas têm que entender que todo mundo tem que ser vendedor. Porque você sempre tá vendendo alguma coisa. Sempre. Ah, não, mas eu não sou vendedor, eu trabalho no setor administrativo. Você tá vendendo sua hora. Sim, lógico. Entendeu? Quanto vale sua hora? Quanto vale, justamente. Então você sempre tá vendendo alguma coisa, cara. Tem que ser bom na venda. Senão, cara, não cresce. Cara, a primeira casa que eu fui vender, não tinha barba, cara. E aí, como que eu faço pro cara? Eu falei, caramba... Esse moleque vai fazer minha casa, velho. O que eu vendi pro cara? Vendi a confiança. Eu vendi aquilo que eu sabia que eu ia fazer, que ia dar certo, entendeu? Aí o cara falou assim, mas pô, e preço e tal? Eu falei, mas seu preço tá igual aí e tal. Eu falei, então, mas é que você só vai começar a pagar só daqui 30 dias. Eu falei, mas como assim? Você não pede entrada? Por quê? Eu tinha ouvido falar, né, tipo, nas conversas e tal, que o fulano pegou a entrada e deu um balão no cara, não sei o que. Eu falei, cara, por que os caras estão pegando entrada alta desse jeito, cara? Não é possível. Por que o cara tá pegando 30% da entrada, né? Você vai ter que pagar o seu funcionário depois de 30 dias? Depois de 30 dias eu tenho ali. Minha folha de pagamento tá paga, cara. Os caras estão trabalhando já, por que eu vou ter que... Eu falei, não, você me começa a pagar só daqui a 30 dias. Eu, cara, como assim? Tem 2 orçamentos meus aqui. O cara, um tá pedindo 20% de entrada, outro 30%. Eu falei, cara, 30% não é nem meu lucro. Na hora que eu falei isso, o cara, como assim? Né? Então peraí. Rasgou na minha frente o orçamento do cara. Na minha frente. Ele pegou e fez assim, ó. Rasgou e falou assim... Tá fechado. Tá fechado. Ai, que massa. Aí beleza, eu falei, pô, eu já ganhei uma ideia de ataque de venda. Hoje, é igual você falou, você vende um produto bom e você tem o seu preço. Sim. Quer fechar com o outro cara lá? Pô, pode fechar, você mas... sabe. Né? E a mesma coisa hoje. Hoje nós temos bons empreiteiros, engenheiros na cidade? Tem, cara. Tem gente boa, tem profissional bom. Tem o pessoal que se aventura? Sempre vai ter. Sim. Tem no concreto, tem tudo acontece. Tem loja de roupa, o fulano tá ganhando dinheiro vendendo camiseta, vou montar também. E aí o cara, tem bons profissionais, empreiteiros, tem engenheiros bons. Sim. Entendeu? E aí, se compare dentro do mercado com quem é bom. Ah, mas eu tenho um preço aqui que o cara tá cobrando R$100 o metro menos que você. Né? Falei, tá bom, então divida pelo tamanho da casa, vai ver o quanto dá o valor total. Fazendo isso. O meu não tem como. Faz com ele, cara. Não vamos. Por isso vai arrumar dor de cabeça. Né? No final da história. É a mesma situação. É a mesma situação. Né? Hoje lá, o negócio de guia extrusado, né? A guia extrusada ela é vendida por consumo. Sim. 200, 250, 300 é o padrão. Quer fazer de outros consumos? Tem também, mas esse é o padrão. Tá? A empresa quer a guia 300. É a mais forte. É top. Você vai fazer você não vai precisar de acabamento. Mais uma vez, o artesão aí, né? Falando do artesão, você não vai precisar de acabamento. Você vai passar com um caminhão em cima dela, ela não vai estourar. Entendeu? Pô, Diegão, vê que você consegue fazer, eu quero pegar de você, mas tá meio salgado. Eu falei, cara, eu já dei desconto, tá? É a 300 que você quer? Eu falei, então, esse é o valor. Esse é o valor pelo que você quer comprar. Você quer uma mais fraca? Eu posso te baixar o preço. Agora, se estão fazendo mais barato que isso, pega dos caras. Só que aí o resultado, você já conhece. Não, eu sei, foi isso que eu falei, não sei o quê. Eu falei, então, cara,
Então, pega lá, não vai ter dor de cabeça, rendimento você já conhece, qualidade você já conhece. Pronto, fechou, meu irmão. Entendeu? E tá fechado. É isso, cara, entendeu? É você ter honestidade no programa, no produto que você entrega. É o principal, né, cara? Entendeu? Honestidade no produto que você entrega, entendeu, cara? Só que uma coisa que você tem, cara, que eu, se fosse comprar de você, ia ter medo, velho. Porque o cara tá forte demais, cara. Não, vai fechar o contrato comigo. Você vai fechar e vai pagar esse moça, velho. O cara pega o colo, explode o colo. Eu sou uma moça, cara. Eu sou de buenas, entendeu? Tenho treinado bastante, cara. Você pegar 2 anos atrás aí, galera, eu tava com 106 quilos. Eu tava com 30% de gordura. Eu não conseguia amarrar o meu tênis, cara. Eu saía viajar em meia hora, meu ciático tava me arrebentando, entendeu? E falei, pô, preciso mudar de vida. E aí eu vou fazer uma pergunta pra você, assim. Diga. Você acha que o teu empenho no treino, a sua disciplina que você tem ali no treino, melhorou você como empresário? Refletiu na minha vida como empresário. Em tudo. Primeiro porque eu já começo o meu dia vencendo o despertador. Eu acordo 5 horas da manhã, todo dia. 5. Não importa se eu dormir 1 da manhã, o meu compromisso é acordar às 5. Entendeu? Se eu não conseguir vencer o meu despertador e a minha preguiça de levantar da cama, o que eu vou ganhar na vida, velho? Entendeu? Então, assim, mudou muito, cara, perante meus filhos. Eu falei, nossa, eu preciso mudar, eu preciso ser uma imagem legal pra eles também. Isso é legal, entendeu? Cara. O que eles vão pensar de mim, né? É diferente, tipo, eles verem eu sedentário lá e tal, e ver eu ativo. Né? Exemplo, né, cara? Saindo de casa. A minha filha fala que quer fazer exercícios comigo. Legal, cara. Papai, quero fazer exercício. Outro dia ela foi e trocou de roupa, cara. Falou que ia comigo. De ação, cara. Então, assim, cara, arrasta, né? Por exemplo, arrasta. Mas, respondendo a sua pergunta, melhorou 80% o meu foco na empresa. 80%, cara. E a imagem que eu passo para as pessoas também. Sim. De foco e determinação. Principalmente para quem me conheceu da maneira que eu tava. Entendeu? É porque é um espelho, né? Quando você melhora cabeça, né? Vamos falar aí. Quando você se capacita. Quando você trabalha... Disciplina, né? Corpo. Ah, mas o cara tá lá só puxando ferro. Não, cara. A disciplina de quem pratica esporte aí, no caso, né? Você tá aí empenhado na parte, né, de academia e tal. Cara, é difícil. E as dores? Sim. Quem que vê, né, cara? E o resultado, ele nunca vem, né, Diego? Você não vai chegar assim, vou treinar até amanhã porque eu cheguei. Não, cara, você vai treinar amanhã, mas aí na segunda-feira você tem de novo, e na terça-feira, às vezes, né? E aí você... Rotina. Rotina, né? Aí você vai, por exemplo, assim, você vai se arrebentar de treinar pra chegar aí no final de semana, você cachaça e comida errada. Não vai. É isso. Você vai tentar manter um... E aí, a partir do momento que você tem você mantém, né, uma rotina, um treino, né, uma disciplina, eu tenho 100% de certeza de que isso aí vai se refletir em todas as áreas da sua vida. Com certeza. Né? Você tem a empresa, você tem a parte familiar, você tem os amigos. Hoje eu escolho quando eu vou beber. Isso. Por exemplo, a gente vai ter uma viagem em família agora, a gente vai domingo. Há 2 meses atrás, eu falei, eu vou ficar aí esses 45 dias sem beber nada e vou beber só no dia 13, a gente vai comemorar. Legal. Entendeu? Então eu escolho quando eu vou beber e não sinto hoje, sabe? Parece que às vezes a gente, quando é mais novo, parece que tem uma obrigação de beber final de semana. Vontade, tomar uma cerveja pra desestressar. Não, cara, você não precisa, cara. Não precisa. E às vezes você toma... Você não merece. Tem que entender que você não merece. Entendeu? Não faz bem. Não faz. Hoje eu vou beber, eu posso beber o quanto eu quiser. Eu não aguento, eu tomo 3, 4 cervejinhas, pra mim tá bom. Entendeu? Eu gosto de beber, eu gosto de tomar uma cerveja. Sim. Mas minha mentalidade é totalmente diferente, cara. Mentalidade é tudo, né? Mentalidade é tudo. Cara, entendeu? É totalmente diferente. Nixon, que a gente fala aqui todo episódio. Não acredito, cara. Mas já, velho? A gente entra num túnel do tempo aqui e 1 hora passa como se fosse 10 minutos, mesmo, cara. Agora já são 3h30 da manhã. Cara, foi rápido. Cara, por isso que eu falo, né? Queria agradecer aí de coração. Legal, muito legal. Como eu falei aqui mais cedo, tem que fazer o ao vivo com você, porque você é bom de papo, a gente vai ficar umas 3 horas aqui. Mas peraí, vamos esticar. O César vai ter que dormir. Vamos esticar só uma questão.
Fala pra mim quem te deu mais trabalho, se alguém pediu pra tirar pilar de algum lugar, que te deu um certo trabalho em obra aí. Tem alguma situação aí, velho, disso aí? Já tive situações aí... Já tive situação de você ter um projeto de 2 andares, a pessoa querer ter o 3º, né? De você... Dá pra fazer mais um. De você... Assim, o que eu vejo bastante, o que, né, pra ser breve... compatibilizar projeto arquitetônico com estrutural. Entendeu? Então isso é uma coisa que... Fique tranquilo. Seu tempo isso é uma coisa que... Seu episódio vai ser mais longo, não tem problema. Isso é uma coisa que a gente... O arquiteto, ele é muito importante. Fala, tem a briga do arquiteto com o engenheiro e tal. Eu não, cara. Eu acho que o arquiteto é a melhor coisa que existe na vida. Eu também. É porque ele... Ele desafia o engenheiro. Demais. Então aí esses desafios... Por exemplo, eu nunca tive... Por exemplo, já teve situação... tira um pilar de um lugar e tal. Eu sou bem realista com o cliente. Fala assim, vamos fazer um cálculo estrutural em cima disso aqui? Deu. Não deu, eu não vou tirar. E eu não vou tirar. Quer que assinar um termo, eu tiro, dependendo do que for fazer. Vai fazer uma reforma e tal? Já fiz apoio com viga aí, já fiz viga invertida por cima pra poder resolver. Já fiz, entendeu? Cara, desafio. Fui fazer uma obra uma vez... Vamos fazer ensaio de sondagem, cara, a obra, você não furava a largura, a profundidade da mesa, entendeu? Um atacão ali, Fala, cara, ferrou, entendeu? Então, eles têm que redimensionar um cálculo, fazer uma sapata associada, o tamanho desse cômodo aqui inteiro, entendeu? Aí você tem que meter armador lá dentro. Fiz base de front light, de torre, já fiz base de torre, cara, que o cara tá escavando ali um tubulão. Cara, você tem que estar o tempo todo ali escorando terra, porque se escorregar um cúbico de terra em cima do cara, o cara morre soterrado. Entendeu? Então, esses desafios que a gente acabou vendo, assim, nunca tive um problema muito grande. Não, mas isso aí, era sobre isso mas mesmo. É legal a gente... queria saber. Porque os desafios de obra, cara, o pessoal que tá querendo aí, né, entrar aí, vai ouvir o podcast depois, vai ver, né? Vai entrar no mercado de trabalho de construção civil, sendo engenheiro, arquiteto e tal... Nós acordamos e vamos dormir resolvendo problemas. Nós somos a gente resolve problemas. Se não tiver... o problema não vai nós. Então, o problema vai ter, vai existir. O resultado final vai estar legal, entendeu? Existe muito fator que a gente falou de obra, mas, assim, os desafios, eu acho que o desafio maior de obra hoje é você... tentar entender como que vai ser o mercado daqui pra frente. E uma coisa que eu digo pra deixar aí pro futuro também, 2030 é o ano de Itapeva, cara. É isso aí. Eu tô sendo bem otimista e ainda sendo... Tá vindo bastante coisa pra cá. Então o pessoal que tá aí hoje, né, buscando, querendo aprender, querendo um negócio diferente e tal, se prepare, oportunidade vai chegar, tem que estar preparado, ou pode criar oportunidade, como você falou, Rua, mas eu acho que 2030 vai ser um ano... Vai ser um ano bom pra nós aqui, cara. Acho que aí, galera, se liga na dica do Nixon. Acho que pro estado de São Paulo, nós aqui a gente vai ser a bola da vez. Tá? Setor agrícola, industrial, serviço, aqui vai ser legal. O Tarcísio tá fazendo um baita trabalho, né? De infraestrutura no estado. Então, assim, coisas que vão ser a longo prazo, né? 5, 10 anos aí vai... Então, parabéns, cara. Entendeu? Eu sempre admirei você, cara corajoso. Parabéns pelo aquele piso de... 1.200 metros quadrados que a gente fez. Muito bom que lá, cara. Fez com fibra. Lá. Você meteu as caras porque, né? Você falou, não, eu vou bancar aqui. O cliente podia, né? Falar, não, vai ficar bom. E ficou top. Coisa mais linda. O primeiro piso estrutural com fibra de Itapeva grande foi seu. É mesmo? Parabéns. Foi. Legal, daquele tamanho foi, cara. Ficou então, lindo, parabéns cara. pela coragem de empreender novas ideias e experimentar novos produtos, cara. E depois disso aí, eu fui fazer um outro trabalho numa fazenda, só que eu não peguei a parte de piso industrial. E aí eu cheguei na fazenda e vi lá o pessoal fazendo, né, 34 centímetros de concreto. Eu cheguei pro mestre e falei assim, cara... O concreteiro tava feliz. Porra, vocês pegaram a fazenda, eu não vou nem citar nome, mas vocês pegaram bastante coisa lá. E aí eu falei, cara, concreto, hein, meu? Não sei o que. Eu falei, mas cadê o cálculo estrutural do piso? Ele falou, o que é isso? Eu falei, faz um cálculo estrutural da carga do piso que eles vão colocar aqui, vão por o quê? É silagem, não sei o que e tal. Eu falei, cara, um cálculo estrutural num piso aqui, você vai gastar 8 conto aí. Um piso aí, você vai economizar uma fortuna. Menos da metade da espessura que ele tava Ficou lindo aquele piso, cara. Só que depois eu gastei com gilete, cara. O artesão. É o artesão, precisou? Porque depois o dono da obra falou assim, o que é isso aqui? Eu falei, é a fibra.
Daí eu falei, não, mas depois a gente vem com Presto Barba aqui, vem fazendo a barba da concreto. Pessoal... mas não ficou não, cara. Ficou maravilhoso. Essas fibras de polipropileno, né? Que é tem a metálica e tem a... A de polipropileno, né? Essa fibra é legal, que dá pra você queimar. Sim, depois não. Não, entrou caminhão, trator, tudo ali depois. Uma gasolina, mete fogo na hora. Cara, ficou espetacular. Eu que agradeço vocês terem feito um trabalho sensacional, ficou muito legal. O dono da obra ficou muito contente. Ele não acreditou, ele falou, cara, se der merda isso aqui, eu vou arrebentar. Serginho, isso que é legal, né, cara? Isso pô, né? E tamo junto aí, tá? Mais uma vez, obrigado. E saiba aí que a gente admira muito o seu trabalho. Obrigado. Agradecido por todos os anos aí que a gente trabalha junto. É a pessoa que você é, né, cara? Mas independente disso, grande ser humano aí, certo? Então, fica aqui a admiração pelo seu trabalho. Eu agradeço. Beleza? Galera, não esquece de curtir, compartilhar aí, tá? Os dados do Nixon vão estar todos na descrição aí. Quem quiser contratar os trabalhos dele, saber mais sobre o trabalho dele, estudar, chama o cara aí. Fazer os cursos, fazer os cursos. E eu arrancar o couro, cara. E não tem, entendeu? Ele fica lá com PVC lá e pá, na costa, tal, entendeu? Beleza? Curte, compartilha, ativa o sininho. Tamo junto. Pode Creto!